Essa é a atividade do ciclo 1, do canto 6, que a gente tá tratando de um pouco de fisiologia. E eu achei muito interessante, assim, porque tanto com as leituras, tanto com as aulas, tudo, a gente pôde ter essa percepção de dentro, né? Eu, por já dar aula a respeito disso daí tudo, entendo um pouco, tipo, vejo, trago alguns exercícios específicos para alguns músculos de dentro, né? Mas eu sempre também, como você citou na aula, tem essa dificuldade porque não é uma coisa que a gente pode mostrar, como num instrumento como o violão, né? No caso do canto, o instrumento é a voz, é a garganta, é a laringe, é o corpo como um todo, né? O canto, ele é um corpo como um todo pra mim. E lendo ali, assistindo as aulas, eu vejo que é isso. Essa memória muscular, né? Que a gente precisa estar sempre treinando, sempre trabalhando. E existem algumas partes do texto que eu achei muito legal. Muito bem explicado, muito claro até. Anotei ali as palavras difíceis. Uma coisa muito interessante que eu achei é que lá no texto fala assim que nós possuímos um par de pregas vocais localizados horizontalmente, né? Assim, na laringe, aqui em um formato de V, que fazem o movimento de abre e fecha, que realizam no ato da respiração e fonação. E é muito interessante que sem esse movimento não tem o som. Sem uma respiração boa, sem trabalhar bem o músculo da intercostal, que é aqui, ou até mesmo o diafragma, que também é um músculo ali de apoio, a nossa respiração e o nosso som não vai ficar bom. E a gente só consegue entender isso realmente tendo essa noção, né, do como funciona por dentro do nosso instrumento. Você deu também o exemplo do teclado, né? Algumas vezes eu olho ali pro teclado, tô treinando, me aperfeiçoando para trabalhar junto com ele. E eu consigo entender por ter uma visualização melhor, né? Tipo, de já ter visto por dentro o piano, tudo. A gente entende como funciona cada teclado, cada piano, tudo. E foi muito interessante trazer isso dos músculos, né? O texto e alguns vídeos tinham algumas imagens, né? Tinha a imagem ali a imagem que mais me chamou a atenção foi a imagem da musculatura extrínseca, que é a parte de fora, né? E a imagem da parte intrínseca da laringe. Porque são onde a gente mais, pelo menos pra mim, que dou aula e que canto, né? Que pratico todos os dias, tenho a necessidade de me lembrar, nossa, mas esse músculo aqui que tá mexendo, quando eu preciso alcançar essa nota aqui, eu preciso fortalecer tal músculo, eu preciso movimentar tal músculo, eu preciso me portar de tal jeito. Pra mim foi muito interessante ver. E eu consegui ali perceber, vendo a imagem, que algum dos músculos de fora, né, aqui, onde a gente consegue visualizar um pouco, ou sentir, né, com as mãos, a gente usa muito no canto algumas músicas. Eu tive uma experiência esses dias de uma apresentação que tava muito frio e eu conseguia, assim, sentir os meus músculos mexendo aqui enquanto eu cantava, porque eu tava usando uma técnica, forçando um pouco mais para algumas coisas que eu queria ali na canção. E fiz alguns aquecimentos nos quais eu também sentia esses músculos. E uma coisa também, outra coisa muito interessante que o professor falou é a respeito do treino constante. Assim como a sua aluna falou, que você trouxe na aula, tudo, que ela teve um período de férias, depois quando ela voltou, parece que ela regrediu tudo para onde ela tinha começado. Eu também sinto isso quando eu paro durante algum tempo. Eu tive a experiência de parar um pouco com o treinamento durante uns 20 dias, 25 dias, questão de férias mesmo. E vi que, tipo, eu já não tinha mais a mesma percepção de antes. Por mais que, por já ser longos anos e por fazer a faculdade, já estudar um pouco, eu já tinha ainda um pouco da percepção, mas é como se regredisse realmente um pouco. Então, o quanto que é importante a gente conhecer esses músculos, porque a gente conhecendo, por mais que seja 5 minutos, 10 minutos por dia,
a gente consegue ter esse fortalecimento, essa sensação, conhecer o instrumento, conhecer e poder trabalhar ele, poder fortalecer ele da melhor forma e usar ele da melhor forma para o nosso objetivo. Exemplo, vão ter pessoas que vão querer usar para o canto erudito, outras para o canto popular, outras para o canto gospel, né? Então, né? Outras pessoas querem cantar um rock, né? Vão ter outras coisas. E eu achei isso muito legal. E a parte assim que me tocou no texto, porque eu sempre falo isso, né? Só que eu não entendia ainda corretamente que era por causa da laringe, né? Pra mim, era o corpo num total, precisava estar como se fosse assim, alinhado. E o texto trouxe isso, que a postura é um cuidado necessário e não é um clichê, né? Ah, que todo cantor fala que tem que ter postura, mas é realmente um cuidado necessário. Pois ele beneficia, né, o nosso canto, a nossa emissão de som, por ter, se a gente tá com a postura assim, a nossa laringe vai estar mais ou menos assim, né? Se a gente canta assim, ela tá ali, as nossas pregas vocais, né, vão ter uma movimentação e uma emissão de som melhor. Então, esse ciclo foi muito interessante, trouxe muito conhecimento e foi isso.